Paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos mais uma semana aqui de forma online para que as ministrações da maior escola teológica do mundo continuem acontecendo. Essa é uma iniciativa do nosso pastor-presidente, João Adair Ferreira, e também do nosso superintendente, o pastor Josué Melo. É um prazer ter você aqui conosco em mais um domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3. As lições anteriores se encontram disponíveis aqui no nosso canal Catedral Baleia e você pode muito bem acessá-las. Agora é o momento, antes de iniciarmos a aula, de você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar o link com o maior número de pessoas possível e também ativar as notificações para que você fique a par sempre das nossas programações aqui da Baleia Online. Hoje, como eu disse, estamos na nossa lição de número 3 da nossa revista Betel Dominical e contamos com mais dois pastores, dois mestres do nosso quadro de professores aqui da Catedral Baleia, pastor Davi Silveira e pastor Josué Silva. Paz do Senhor, pastor Davi. Paz do Senhor, pastor Herbert. É um prazer estar aqui com o irmão, pastor Josué Silva. Também é um prazer estar com vocês aí em casa e estava com saudade, né? Parece que não, mas o convívio da igreja é muito importante para nós. Então, sinta-se aí abraçado, né? Sinta-se acarinhado, porque estamos realmente com muitas saudades. Pastor João, Adair, pastor Cátia, sua família, e todos os irmãos, todos os obreiros, a paz do Senhor. É muito bom, pelo menos em forma digital ou virtual, estar falando com vocês. Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor Josué, seja bem-vindo à nossa EBD Online. Obrigado, pastor Herbert, Pai do Senhor, pastor Davi, Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, que a doce paz de Cristo esteja no seu coração e que bom estarmos mais uma vez aqui. Que nesta manhã você seja mais uma vez abençoado por meio deste estudo que faremos aqui. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, pastores, muito obrigado por nos atender. Meus irmãos, hoje, como eu disse, estamos na lição de número 3, do dia 19 de abril de 2020. Hoje é uma lição muito especial. Nós vamos aprender sobre o Supremo Bom Pastor. O nosso texto áureo é o Salmo de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A verdade aplicada, Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos da nossa lição de hoje são os seguintes: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. O nosso texto de referência é o Salmo 23, que eu estou certo que você sabe de cor. Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Os nossos pastores muito bem sabem que esse é o salmo mais conhecido de todos, talvez o texto preferido da maioria das pessoas, inclusive aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E hoje nós vamos ter o privilégio de dissecar com esses dois grandes mestres da palavra do Senhor o Salmo de número 23. Mas antes, como de praxe, vamos nos elevar a Deus em oração para que o Senhor abra os nossos corações, para que Ele abra o nosso entendimento, de modo que a palavra do Senhor, mais uma vez, seja viva e eficaz e frutifique em nossos corações. Pastor Josué, você pode orar, por favor? Amém. Deus de amor, Deus de paz, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade tão rica. Obrigado, Senhor. Para, ainda que virtualmente, falarmos com os nossos irmãos e
tratarmos deste assunto tão especial que é o Salmo 23. Fale, Senhor, ao nosso coração, alente a nossa alma, alegre o nosso coração, traga-nos conforto nesta manhã, segurança e um momento de prazer na Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso tópico 1 diz sobre o pastor e suas ações. Não é isso, pastor Davi? Verdade. Esse salmo realmente é um salmo especial. É um salmo, como o senhor mesmo disse, um salmo mais lido, provavelmente o salmo mais lido, até inclusive por pessoas que não são evangélicas. Esse salmo é considerado a pérola dos salmos, porque é um salmo realmente que fala e se concentra na pessoa do nosso bom pastor, se concentra na pessoa de Jesus. Então é muito importante para nós. E juntamente com o Salmo 91, ele é um dos salmos mais lidos de toda a Bíblia, dos dois. E, não por acaso, muitas pessoas têm o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, achando que com isso vão ser abençoados ou estarão protegidos, porque, afinal de contas, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a pessoa deixa aberto ali. E no Salmo 23, ele pensa que talvez nada vai lhe faltar, porque o Senhor é o seu pastor, está aberto ali na sala. Então, todo espírito contrário, toda influência maligna, ao olhar para a sua Bíblia aberta, vai bater em retirada. Mas nós sabemos que isso não é verdade, A Bíblia em si, aberta, ela é um livro, mas quando ela é pregada, quando ela é assimilada, quando ela é entendida, quando ela é amada, quando ela está dentro de você, aí sim, ela tem poder, Então, nesse sentido, irmãos, aproveitando a quarentena, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Muitos argumentam que não tem tempo para ler a Bíblia, Agora você não tem mais desculpa, Muitos alegam que não tinham tempo para orar. E agora? Avalie a sua vida. Eu tenho avaliado a minha. Será que eu estou orando mais do que quando eu estava a pleno vapor trabalhando todos os dias fora de casa? Isso aí fica para a sua meditação, para a nossa meditação. Outra consideração importante que eu quero trazer aqui, antes de irmos para o tópico 1, o pastor e suas ações, é um comentário de Charles Spurgeon. Sim. Ele fala sobre a localização do Salmo na Bíblia. Ele vem logo após o Salmo 22. E o Salmo 22, que foi tratado na aula passada, fala do Messias sofredor, mas também um Messias que triunfa. Charles Spurgeon chama de Salmo da Cruz. Então, para que você e eu possamos ter Jesus como nosso Senhor, como nosso pastor, é preciso que antes nós passemos pela cruz. É preciso que nós depositemos a nossa fé na obra redentora de Jesus. Se você não fez isso, irmão, faça isso agora. Abra a sua vida, abra o seu coração e receba esse pastor, esse bom pastor na sua vida. E se você já tem esse bom pastor, nós vamos ver aqui o que de bênção pode ter na sua vida a presença dele no seu lar. Então, assim está no ponto 1, o pastor e as suas ações. Esse salmo, irmãos, reflete algo extraordinário da parte de Deus. Ele reflete, além de muitas coisas, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus. Esse salmo, ele reflete algo que eu considero uma das maiores crises do povo evangélico em nossos dias, mais do que o corona. É a crise da falta de intimidade com Deus. Nós temos Bíblias em várias versões.
nós temos Bíblias em celulares, nós temos Bíblias em áudio, nós temos comentários, nós temos acesso a tantas coisas, mas é um período da história da igreja que talvez se ore menos. É um período da história da igreja que talvez se leia menos a Bíblia. É um período da história da igreja que as pessoas, os crentes, os cristãos, têm menos intimidade com o seu Senhor, têm menos intimidade com o seu bom pastor. Então, nesse primeiro tópico, o pastor e suas ações, ele vai enfatizar que o pastor de ovelha, nessa metáfora, tinha grande intimidade com as suas ovelhas. Ele passava o dia com as ovelhas. Ele passava a noite com as ovelhas. À noite, durante o dia, ele levava para pastos verdejantes. À noite, ele protegia dos perigos. É muito provável que esse pastor conhecesse, eu andei dando uma olhadinha na internet, os pastores conheciam as ovelhas pelos nomes. A tonalidade da cor da lã, ele conhecia. O machucado de determinada ovelha naquele rebanho, ele sabia. Por quê? Porque ele vivia com as ovelhas. Porque as ovelhas estavam perto dele. Então, o que eu quero trazer para nós hoje, de modo bem prático, nessa metáfora, é que eu e você, como ovelhas do Senhor, precisamos estar próximos ao pastor. Precisamos estar próximos a Jesus. Diz assim o evangelista João, no capítulo 6, do capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A quem nós temos seguido? A quem nós temos dedicado o nosso tempo? A quem nós temos amado? A quem nós temos adorado? A quem nós temos cultuado? Eu fico imaginando, pastores e amigos de casa, irmãos de casa, o pastor de ovelhas naquele tempo encostado, pastor Josué, à sombra de uma árvore, e as ovelhas próximos a ele, descansando, repousando em pastos verdejantes. E eu penso que, em dado momento, o pastor não resistia àquele novelinho de lã perto dele, e aquele pastor recostava a cabeça na barriga fofinha da ovelha. Será que, nesse período de quarentena, nós podemos deixar Jesus encostar e descansar na nossa barriga fofinha? Será que nós podemos tirar, nesse período de quarentena, alguns minutos em silêncio com Deus, repousando em pastos verdejantes? Ele fala aqui na revista, deitar em verdes pastos significa repousar, descansar, mesmo em meio aos perigos da vida. Você vai falar: Davi, a minha vida está um alvoroço, como eu posso descansar? Mas se você tem a plena certeza que as ovelhas tinham, que o bom pastor estava ali, cuidando, protegendo, velando, elas tinham condições de dormir, elas tinham condições de repousar, porque elas confiavam no pastor, elas confiavam no cuidado do pastor. E eu pergunto para nós temos confiado no cuidado de Jesus por nós? Nós temos confiado na palavra que ele deixou lá em Mateus 28, 20, versículo, a parte B? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aí, agora, amém, na sua vida, na sua casa, cuidando de você. Não se apavore, não se aflija, porque o Senhor está contigo. E só acrescentando um pouquinho, a metáfora avança para João capítulo 10, como eu já citei, e faz uma comparação entre o pastor de ovelhas e o mercenário, e o ladrão. O mercenário cuida das ovelhas por quê? Porque ele quer dinheiro. O mercenário cuida das ovelhas porque ele tem interesse
pessoal. E no momento que o perigo ronda as ovelhas, o que ele faz? Casca fora, como o pastor Josué. Então ele vai embora, porque ele não ama as ovelhas. Agora, o bom pastor, por que que ele cuida das ovelhas? Qual é o motivo? O que faz Jesus querer cuidar da sua vida? O que faz Jesus querer cuidar da minha vida, imperfeito como sou? O que faz Jesus querer cuidar de nós? É simplesmente o amor. O fato de você existir é suficiente para Jesus te amar. É suficiente para Jesus se entregar por você. É suficiente para Jesus cuidar da sua vida. Portanto, entregue totalmente a sua vida nas mãos do bom pastor. Confia nele. E o mais, ele fará. Ele te ama e ele não vai te deixar. A Bíblia também diz lá em João 6, que aquele que vem a mim, Jesus dizendo, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ainda em João 6, 27, ele diz, aqueles que estão comigo, o inimigo não pode tomar das minhas mãos. Só tem uma forma do inimigo te pegar, você indo, porque você tem o seu livre-arbítrio. Mas eu te convido a nessa hora, faça uso do seu livre-arbítrio em favor de Jesus. Faça uso do seu livre-arbítrio amando Jesus. Faça uso do seu livre-arbítrio deixando Jesus repousar na sua lã. Pode ser que sua lã tenha algum carrapicho ou outro, mas ele vai cuidar de você, ele vai tirar esse carrapicho. Amém. Tá bom? Eu queria só ler, para passar aqui para o pastor Herbert, João capítulo 10, do 11 ao 14, é uma passagem bem conhecida, mas é muito linda. Diz assim, João 10, 11, você em casa, por gentileza, nos acompanhe essa leitura. Eu sou o bom pastor, Jesus dizendo, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Que texto Maravilha. lindo. Só para fechar, eu leio o Salmo 4, versículo 8, quase diariamente antes de dormir. Porque Davi, em meio à perseguição dos seus inimigos, numa caverna, provavelmente, ele consegue declarar, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Aleluia. Esse é o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Glória a Deus. Que maravilha. E aqui, pastores, na semana passada, eu fiz na verdade, a expressão de indignação, né? De como nós desvalorizamos a escola bíblica dominical, né? Nós estamos aqui há poucos minutos, não entramos nem na metade do Salmo de número 23, e quantas lições preciosas nós temos aprendido, né? Então, que Deus abençoe, ainda tem muito mais vindo por aí. Por favor, agora, mais uma vez, você tem a chance de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que juntos possamos ser aí edificados pela palavra do Senhor. O pastor Davi muito bem nos introduziu o Salmo de número 23. Nós já aprendemos que o Salmo não pode funcionar como um amuleto, não é verdade, pastor? Exato. Igual o pastor Davi falou, tem gente que acha que a proteção virá de deixar simplesmente a Bíblia aberta, né? Uhum. E o pastor Davi já disse que discorda disso. E o que o senhor aqui acha, pastor Josué? A propósito disso, né? Todos nós conhecemos aquela passagem lá de quando Cristo foi tentado, né, por Satanás. Os dois usaram a palavra, né? O diabo usou a palavra e Jesus usou a palavra. Sim. Mas
Na boca de quem a palavra teve poder e autoridade? Na boca de Cristo. Glória a Deus. Né? Então, não é falar a palavra, não é só conhecê-la, não é abrir a Bíblia numa passagem igual a essa, Salmo 23, Salmo 91, e achar que está tudo resolvido. Não. Verdade. O salmista também vai dizer que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, é primeiro compromisso com Deus e fazer a vontade dele, e aí a palavra dele tem efeito. Amém. Na boca do diabo, a palavra não valeu nada. Na boca de Cristo, ele derrotou o diabo. Glória a Aleluia. Deus. É isso, é isso. Exatamente. E é importante nós falarmos sobre isso porque, por incrível que pareça, há muitos cristãos que ainda têm essa prática hoje, né, de tratar a palavra de Deus como um mero amuleto, tá? Mas glória a Deus que nós estamos aprendendo aqui na Escola Bíblica Dominical. Portanto, nós introduzimos com o pastor Davi o nosso tópico primeiro, o pastor e as suas ações, e nós conhecemos um pouco do nosso bom pastor. O interessante, pastor Davi também, pastor Josué, é que o salmista inicia dizendo que o Senhor é o meu pastor, não é isso? Pastor. Então, o meu tem um valor muito forte de intimidade, como o senhor disse, não é verdade? Sim. É aquilo que a gente estava falando, o pastor também comentou. É preciso passar pela cruz. E o passar pela cruz, do Salmo 22, denota uma atitude individual, pessoal, íntima. Você precisa querer, ou você precisa crer na obra de Jesus para poder afirmar: Ele é o meu pastor. Verdade. O Senhor é o meu pastor. Mas, no caso da pessoa que deixa só aberta lá, não é pastor do meu pastor. Né? Então, eu vou pedir ao meu pastor para orar, porque, afinal de contas, Jesus é pastor dele, não é meu. Mas você tem que ter essa liberdade, essa oportunidade, esse privilégio, essa experiência de poder dizer: Jesus é o meu pastor. Assim também no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nem é todo mundo que habita no esconderijo do Altíssimo. Verdade. Habitar no esconderijo do Altíssimo é fazer uso do seu livre-arbítrio, em depositar a sua fé em Jesus, em praticar as palavras de Deus, e aí você vai estar protegido, vai poder ser beneficiado, vamos dizer assim, pela proteção divina. Porque aqui, ainda no item 1, no tópico 1.2, ele fala que Jesus também traz, o bom pastor, um refrigério para a alma atribulada. O Salmo 121, versículo 7, não sei se a gente consegue ler aqui rapidamente, Salmo 121, versículo 7, não quero tomar muito tempo, mas está aqui, ó. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Aleluia. Vivemos dias que os consultórios de psicologia, de psicanálise estão lotados, porque as almas estão enfermas. Jesus cuida tanto do físico, quanto, e aí na lição ele fala dos problemas externos, e o pastor muito bem colocou a questão da perseguição de Saul a Davi, mas também Jesus cuida dos nossos problemas internos, os problemas da nossa alma. Mas sabe o que eu tenho falado e repetido isso várias vezes, por onde eu tenho oportunidade? O texto que está em Colossenses 2. Paulo dizendo aos Colossenses, ele fala: vocês, na verdade 3, vocês que já nasceram de novo, busquem as coisas que são de cima, pensem nas coisas que são de cima. Agora, parece lógico, mas o que nós temos pensado ao longo do nosso dia? Ninguém vai pensar o dia inteiro em futebol e vai pensar à noite no céu. Não vai. Porque se você fala de futebol o dia inteiro, a sua mente está encharcada de futebol. Nada contra o futebol, tá? Só usei um exemplo.
né? Não sou da época de que a bola de futebol era o ovo do diabo. Né? Já sou um pouco mais moderno. Mas eu sei que no passado havia esse tipo de preconceito. Mas a ideia não é o preconceito com o futebol. O que eu quero dizer é aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você coloca para dentro da sua alma, vai produzir. Se você ficar vendo o dia inteiro que mortes de coronavírus, você vai ficar apavorado. Vai esquecer que Jesus é o teu bom pastor, vai esquecer que ele cuida de você, vai esquecer que você tem imunidades, vai esquecer de uma série de coisas e vai se trancar. É nesse momento que os crentes não têm, de uma forma geral, atinado para as orientações da palavra de Deus. Meditem nas coisas que são de cima. Pensem nas coisas que são de cima. Encharquem o seu pensamento, a sua mente com as coisas de Deus. Amém. Porque aí nós vamos pensar nas coisas de Deus e a nossa alma estará curada. A nossa alma estará sã. Mas se nós pensarmos como as pessoas pensam, com os valores do mundo, com os mesmos objetivos das pessoas que ainda não creem em Cristo, nós vamos estar sujeitos às mesmas enfermidades da alma, quando Deus não quer isso para nós. Ele já deu a dica, ele já deu a orientação. Sim. Pensem no céu, meditem na minha palavra, entreguem a sua vida para o meu filho, o bom pastor, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Amém. É isso. É nesse sentido. E a presença de Jesus é o ponto 3, e aí eu concluo, nas horas mais difíceis. Jesus está presente, irmãos, em todo lugar, em todo tempo, em toda hora, não importa as circunstâncias. O pastor colocou até ali na observação dele, não importa onde, quando, como, nem porquê. Importa é que o pastor não abandona a ovelha e dela cuida o tempo todo. Jesus está cuidando de você. Você pode não estar vendo um movimento, você pode não estar ouvindo barulho, você pode não estar vendo o raio caindo do céu, você pode estar até vivendo um momento de silêncio, mas o silêncio, a falta de movimento, não significa que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida agora. Deus está trabalhando na sua vida aí e agora. E eu creio que para Deus não há impossível. Amém. E esse bom pastor vai cuidar de você. Muito obrigado por esta oportunidade rica aqui de falar desse tópico primeiro. Glória a Deus, que maravilha. Aprendemos no tópico 1, então, sobre o nosso Supremo Pastor, o nosso bom pastor, e foi uma excelente introdução aqui através do pastor Davi. Aprendemos que podemos ter descanso nos momentos de perigo, né? O Senhor é aquele que nos faz deitar em verdes pastos, e só deita em verdes pastos quem tem plena satisfação, segurança, não é? Certeza de que está sendo guardado, resguardado, né? Pelo bom e supremo pastor. E no tópico 2, nós vamos falar sobre as necessidades das ovelhas. O pastor Josué tem várias considerações a nos dar e também tratar aqui no tópico 2. Mas uma pergunta, pastores, que já foi tratada na introdução, inclusive, pelo pastor Davi. As pessoas tomam o Salmo 23, o 91 ou qualquer outra parte da Bíblia, às vezes como amuletos, né? E também versículos podem se tornar certos amuletos se não forem vivenciados da forma correta. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso significa que um cristão não pode sofrer aflição e de que ele também não vai padecer por necessidades? O que o senhor acha disso? Pode nos responder, por favor? Esta é uma pergunta que traz a teoria, né, para a prática. E, a propósito disso, no versículo 1, né, do Salmo 23, fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, duas considerações sobre isso aqui. Primeiro, a questão de o Senhor ser realmente pastor. Quando Davi escreveu o Salmo, o pastor era Deus. Mas, como o pastor Davi já falou, isso também projetou para Cristo, que vale também para Cristo, que é o sumo pastor. Então, Deus sempre foi e sempre será pastor.
Agora, eu é que não sou ovelha, né? Eu é que às vezes sou cabrito, às vezes sou bode, às vezes sou jumento, às vezes eu sou outro bicho, outro trem aí. Verdade. Pastor não, ou melhor, ovelha não. E aí eu perco os benefícios do pastor, porque o pastor é de ovelha, não é pastor de bode. Né? Inclusive, lá no Mateus, o evangelista Mateus e outros evangelistas falam que haverá um dia em que ele vai separar. Verdade. À direita as ovelhas, à esquerda os cabritos. E interessante que cabrito é bode novo, né? É bode novo. Então, à esquerda os bodes, à direita os cabritos. O salmo se aplica totalmente à ovelha mesmo, o animal ovelha. Mas ao animal homem, não. Porque o animal homem pensa. O animal homem debate, questiona. O animal homem desobedece. E aí o pastor quer continuar sendo o pastor que ele sempre é, mas ele não pode me atender, porque eu não sou ovelha, na verdade. Eu sou ovelha homem. E ovelha homem é bicho complicado. É aquela história do sacrifício vivo e do sacrifício morto. O sacrifício morto está lá no altar morto. Agora, o sacrifício vivo, não, sou eu. Aí hoje eu quero, aí eu vou lá para o altar. Amanhã eu não quero, eu não vou. Hoje eu quero depender de Deus, amanhã eu já não quero. Hoje, para mim, é bom depender de Deus, mas amanhã já não é, eu já largo lá, né, eu já deixo de ser. Então, o pastor é sempre pastor. A ovelha é que nem sempre é ovelha. Interessante. Outra coisa é que, também o pastor Rabbit já falou, né, sobre o pronome possessivo. Meu pastor, é o meu. Isso não é porque não é seu e porque não é dele. É porque Deus é de todos, mas também é de cada um. É individual, atendimento particular, privativo, exclusivo, né? É aquela coisa que meu pai falava, né, do atendimento no grosso e o atendimento no fino, né? Então tinha o comércio do grosso e o comércio do fino. O comércio do grosso no atacado e o comércio no fino, o varejo. Sim. Então Deus é Deus do atacado e é Deus do varejo. O que Deus mais quer ser mesmo é do varejo. É do varejo. Por isso que é o meu pastor. É claro que no atacado ele atende a todos, mas ele gosta mesmo, hein, pastor Davi? É daquele aconchego com a sua ovelha. Verdade. Né? É aquela coisa bem dele com a ovelha. Bom, no item 2 aqui da nossa lição, as necessidades da ovelha. E aí, sobre aquela pergunta do pastor Albert, quer dizer, então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, pronto, eu agora não preciso nem trabalhar, porque o Senhor é meu pastor e Ele vai cuidar de mim e pronto. Aí a gente esquece os outros princípios bíblicos, né? Vai ter com a formiga, o seu preguiçoso, rapaz, vai trabalhar, pai, vai resolver sua vida, né? Outra coisa, não vai faltar, é o máximo ou é o mínimo? Porque elas falam assim, não, o Senhor é meu pastor, então não, eu quero sempre filé mignon, né? Eu quero sempre picanha, eu quero o bom e o melhor. O luxo. É o luxo. Não. O que está no Salmo é que o que não vai faltar aqui, ó? Não vai faltar capim para ovelha. Verdade. Capim, ó, pasto verdejante, capim. É capim fresco. Verdade. E água. E água. Ou seja, é o do cada dia, é aquilo do cada dia, do dia a dia. É o pão de manhã e a água. É o arroz com feijão. É o ovo. É o bife com óleos, né? Sim. Ou com olho. É aquilo ali. Ou seja, é o básico, não é o especial. De vez em quando precisamos de um especialzinho aí, porque ajuda. Agora, você sabia de uma coisa? E você sabe disso. A comida que não faz mal é a comida de casa. Você come 30, 40, 50 anos em sua casa, você não arruma doença
alguma no seu estômago. Olha só. Você come 1 mês, 2 meses fora de casa e você já começa a ter problemas. Já começa. É verdade. O tempero não deu certo. Por que que lá na oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia? É a porção diária. E é o pão. Não é o... Qual é um pão caro aí? O brioche. Aquele pão que eu nem sei falar o nome. Sim. Não, é o pãozinho francês, é o pão É o de cada básico. dia, é o básico. Sim. Por isso que o salmista disse, né, que foi novo, agora estava velho, e nunca tinha visto o justo desamparado Nem a sua descendência. mendigar o pão, é o pão, não é o filé, não é o manjar, não, é o pão. Sim. Então, nada faltará, é o básico, Sim. né? E quem tem além do básico, porque algumas pessoas têm além do básico, a Bíblia recomenda que essas pessoas olhem para quem só tem o básico, dividam um pouco isso aí com ele, porque isso vai prosperar a pessoa. Se você já tem muito e dá, qual é o segredo de multiplicar na Bíblia? É dividir. Verdade. Olha, é o inverso. Na matemática mesmo, quanto mais você divide, menos você tem. Uhum. Na matemática divina é o contrário. Quanto mais você divide, mais você tem. Quanto mais você divide na matemática nossa, você menos tem. E na divina, mais tem. Você quer perder as bênçãos de Deus? Retenha o que Deus te deu. Segure, você vai perder. Quanto mais eu der, mais eu vou ter. Então, quem tem além do básico, olhe para aqueles que nem o básico tem às vezes, porque passa necessidade. Verdade. Então, Senhor meu pastor, nada me faltará? Não me faltará o básico. Glória a Deus. Que aí, se perde o básico, vai mendigar. E o salmista disse que não viu nenhum justo mendigando o pão, né? A sua descendência mendigando o pão. Maravilha. Neste item 2 também aqui, nós temos no Salmo, né, que fala aqui, que deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ah, mas como é que pode? Ovelha que tem um pastor, que é Deus, passa pelo vale da sombra da morte? Claro, porque nós somos humanos. E por mais que a gente não aceite, nós vamos morrer, né? Um dia nós não vamos mais existir aqui. E às vezes passamos pelo vale da sombra da morte. E Davi, que escreveu este salmo, ele passou pelo vale da sombra da morte tantas vezes. Saul perseguiu Davi o tempo todo. E Davi teve que, às vezes, dar uma de artista para se livrar. Né? O Salmo 34, me parece que é o Salmo 34, é o salmo em que ele faz-se de louco. Você se lembra lá em Gate? Ele matou Golias de Gate. Para fugir de Saul, ele foi lá para Gate. E quando ele estava lá, este mesmo, Salmo 34, o rei de Gate, o rei Aquis, acho que é Aquis, ele estava lá. E aí alguém chegou e falou, esse cara aí foi quem matou Golias. Esse cara é inimigo nosso. Golias de Gate. E aí Davi viu que se ele fosse descoberto, ele iria morrer. E ele estava fugindo de Saul para não morrer, ia morrer em Gate. O que foi que ele fez? Ele fez-se de louco, babando, espumando, caindo pelo chão, aquela coisa horrorosa. E o rei falou, que nada, pensei lá, Davi, um troço desse, sai daqui, para escapar da morte, andando pelo vale da sombra da morte. Os perigos externos, né, pastor Davi, como o comentarista fala aí, os perigos externos. Sim. Depois ele teve que ir para a caverna de Adulão, ou ele se enfinhava na caverna, ou Saul o encontrava.
Então, ele sabia o que era isso. O certo é o seguinte, Deus, ainda que a situação seja o vale da sombra da morte, Deus nos dá recursos para nos livrarmos do vale da sombra da morte. Aleluia. Mas mesmo a ovelha passa por lá. E ele diz aqui, ó, não temerei mal algum. Por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo. Aleluia. Oh, glória. Por isso que o pastor Davi já mencionou ali, ó, não interessa onde, não interessa quando, não interessa por quê, não interessa o cenário, interessa é que Deus está comigo. Aleluia. Que Deus está contigo. Nesse período agora também de muitos perigos externos, né? Na verdade, um grande perigo externo, que é o novo coronavírus, o Senhor continua comigo, contigo, conosco. Amém. Ah, mas eu estou aflito. O Senhor é a nossa garantia, a nossa segurança. E diz aqui, ó, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Consola? Mas consola por quê? Porque a gente sofre. Sim. Quem é que precisa de consolo? É quem está triste, é quem está deprimido, é quem está ansioso, é quem está sem esperança em relação ao futuro, é quem não está vendo luz depois do túnel, é quem não está vendo nem o túnel, né? É quem está numa escuridão, no breu. Essa pessoa precisa de consolo. E como é que o Senhor nos consola? Com a vara e com o cajado. Os pastores andam, então, com esses dois instrumentos, né? Uma vara, que serve de apoio, e um cajado. Para que serve a vara? A vara, na verdade, é um instrumento, ou é uma arma de defesa e de ataque. Algumas varas, até eles colocavam a ponta de lança, de ferro, como se fosse um prego, por exemplo, que aí o animal vem, o predador vem, e ele cutuca, doeu, o bicho cai fora. Então, a vara protegia tanto o pastor quanto a ovelha. E o cajado? Ele se apoiava no cajado e também usava o cajado para quê? Para conduzir as ovelhas. Porque a ovelha bicho mesmo, e nós, ovelhas, mais do que a ovelha bicho, precisamos de orientação. Então, a ovelha ia andando pelo caminho errado e ela estava distante, o que o pastor fazia? Cajado nela. E, às vezes, era só puxar, porque o cajado tinha aquela ponta, como se fosse um ponto de interrogação, né? Para puxar, pegar pelo pescoço e trazer. Mas, às vezes, só aquilo não resolvia, então tinha que meter o cajado mesmo, pá, o cajado na cabeça, e chamando a ovelha, né? Como o pastor Davi já mencionou, que o pastor conhecia as ovelhas, às vezes, pelos nomes. Então, Mimosa, Mimosa, Mimosa. Ou então, vem cá, Mimosa. Mas, rapaz, é assim que Deus faz. Ou seja, mesmo recebendo cajadada, é cuidado. É o pastor cuidando. Aleluia. É o pastor livrando do precipício, do abismo. É o pastor dizendo, não vá por aí, rapaz, não vá não. Mas a pessoa insiste. Às vezes precisa levar uma cacetada mesmo. Toma a cacetada para você não ir. Verdade. Ah, mas Deus então me bateu porque ele não ia. Não. O que diz o escritor aos Hebreus? Porque nós somos filhos, ele nos corrige. O bastardo, o pai não tem nenhum compromisso com ele. Um bastardo vem, isso aí nasceu, não sei nem como. Mas não, eu e você somos dele e ele cuida de nós. Aleluia. Então, o cajado é para que eu e você não sigamos por onde não devemos, mas sigamos pelo ponto por onde ele quer que a gente siga. Glória Então, a o Deus, pastor cuida também, às vezes, dando uma Cajadada. cajadada. Corrige aquele que ama. Né? Isso, Corrige tá escrito. aquele que ama, né? Corrige Prova de aquele amor, que a ama. correção. E uma coisa interessante, não sei se vocês já ouviram, né, mas eu ouvi já algumas vezes, a pessoa fala assim,
Ah, deixei aquela igreja lá, não vou lá mais não. Ah, onde é que você está congregando? Não, agora não estou congregando em lugar nenhum, não. Agora eu estou congregando em casa, agora eu estou mais no evangelho mais light. Tá, mas por que você saiu de lá? Ah, porque o cajado daquele pastor é muito pesado. De vez em quando ele dá umas cajadadas na gente. Rapaz, isso é o pastor cuidando de você, rapaz. Fica solto não, moço. Deixa o pastor cuidar de você. Amém. E ele diz que a ovelha não enxerga muito bem, né? Não. E aí, quando sai com medo do cajado, o risco de se perder é muito grande. Muito grande. Muito Cair grande. num buraco, Cai num precipício. Quebra a perna, sai de lá toda cheia de rabicho. Quando sai, Quando sai, exatamente. é melhor suportar umas cacetadas, ora, mas rapaz, se é verdade. prova de amor, Amém. né? Se for Glória prova a de Deus. ódio, não, mas de amor, né? É isso mesmo. Que maravilha, quantas lições preciosas, as necessidades das ovelhas. Pastor Josué nos ensinou, portanto, que o Senhor, o bom pastor, supre as nossas necessidades de proteção. Ele nos guarda, ainda que estejamos no vale da sombra da morte. Além do mais, ele também provê as nossas necessidades de direção através do seu cajado, né, que o pastor Josué muito bem nos ensinou. Cajado esse que nos faz ser corrigidos e que também nos conduz ao caminho correto. Além do mais, o Senhor supre as necessidades de provisão. Que maravilha! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastores, o legal é que, se nós formos ver esse salmo em outra versão, nós temos mais informações ainda, né? A NVI, por exemplo, ela traduz o Salmo 23 da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, né? E eu acho que é uma tradução muito mais interessante ainda, que nós aprendemos que vamos ter necessidades, mas o Senhor vai suprir as básicas, como o pastor Josué nos ensinou, né? E além do mais, Ele é o nosso pastor, e por Ele ser o nosso pastor, eu tenho segurança, e ainda que eu passe por necessidade, de nada eu tenho falta, porque o Senhor, a presença dEle já é suficiente. A propósito disso, eu me lembrei aqui também agora, lá no Salmo 73, né? Sim. Que o salmista está em crise, e aí ele descobre que o Senhor é a sua maior herança, o Senhor é a sua maior possessão. E aí, em outras palavras, ele vai dizer que o Senhor é tudo. Sim. Então, se Deus é tudo, o resto é nada. Por isso que nada vai me faltar, eu já tenho tudo. Glória a Deus, Né? é verdade. Se eu tenho o Senhor que é tudo, o resto é o resto, então nada me falta, porque o Senhor é o meu tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava pensando, como você estava falando, eu estava pensando Sim. exatamente isso. Porque, afinal de contas, o pastor foi lá e ainda fundamentou no Salmo 73. Sim. Perfeito. Porque, afinal de contas, Jesus deve ser suficiente para nós. Temos vivido um tempo em que Jesus, para algumas pessoas, tem deixado de ser suficiente. Sim. Jesus tem deixado de ser tudo para as pessoas. Por isso que a igreja evangélica, de uma forma geral, está meio rala. Porque as pessoas não querem Jesus, ou algumas pessoas não querem Jesus, querem as bênçãos de Jesus. E Jesus, porque Ele é bom, Ele concede. Sim. Você veja os 10 leprosos, né? Jesus curou os 10 leprosos e apenas um retornou para agradecer e receber a salvação. Então, Jesus abençoa no atacado, mas Ele quer você no varejo. Ele quer se relacionar com você. Então, faça de Jesus o seu tudo, porque é meio contradizente, é meio estranho uma pessoa se sentir vazia, tendo Jesus em si, sentindo totalmente desprezada, ou sem nada, ou Jesus Cristo é a prova de amor de Deus por você. Deus prova o seu amor para com os homens em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então você é amado, você é amada de Deus. Assim como Ele te ama incondicionalmente, experimente amar Jesus incondicionalmente, fazendo dele o seu tudo, porque as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida.
Amém. Glória a Deus. Quantas lições preciosas, né, pastores? Nós já estamos indo para os 10 minutos finais da nossa lição e agora parece que chegamos ao clímax, não é? Quem, portanto, é o bom pastor? O Salmo 23 nos ensina que o Senhor é o nosso pastor, de nada temos falta, e agora, no clímax da lição, nós aprendemos que Cristo é o nosso supremo bom pastor. E assim como as ovelhas de Davi, né? Na verdade, Davi tinha o privilégio também de recostar a sua cabeça sobre a sua barriguinha, como o pastor Davi muito bem ilustrou. Hoje nós temos livre acesso ao bom pastor através de Jesus Cristo, conforme o escritor aos Hebreus disse que agora, depois que o véu foi rasgado, né, nós temos acesso ao sumo sacerdote supremo, nós temos acesso ao Santo dos Santos e nós podemos ser pastoreados pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. Não é isso, pastor Davi? Glória a Deus. É isso mesmo que a gente já vem até antecipando, né? Antecipamos o clímax. É o spoiler. É o spoiler, né? Alerta de spoiler. Mas, na verdade, Jesus é a razão de estarmos aqui. Jesus jamais pode deixar de ser a razão. No item 3 da lição, Cristo Supremo Pastor, ele diz assim, ó, de autodeclarações de Jesus, ele traz 7 autodeclarações de Jesus importantíssimas. Diz lá, eu sou o pão da vida, João 6,35. Diz mais, eu sou a luz do mundo. Diz mais, Jesus é a porta das ovelhas. Diz mais, ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha só o tanto de declarações que Jesus faz acerca dele mesmo. Aleluia. Declarações abençoadoras. Você não está perdido porque você está no caminho. Você não vai ter necessidades básicas porque Ele é o pão da vida. Ele que te sustenta. Ele que ilumina o teu caminho. Ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição. Hoje nós só estamos aqui porque ressuscitamos em Cristo, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a ressurreição de Cristo é muito importante. Hoje, nós que estávamos mortos, hoje temos vida. Vida com Deus. Estávamos mortos espiritualmente e hoje estamos assim. É esse Jesus que nós estamos falando aqui. É esse Jesus relacionado ao Salmo 23 de uma forma metafórica, né? Como o pastor Josué falou, era Deus e os discípulos, mas podemos avançar isso para Jesus e as ovelhas, ampliar esse entendimento. E, de fato, Ele é o bom pastor. E, por fim, Ele mesmo diz, olha, eu sou o bom pastor, e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. O item 1 fala da vida pelas ovelhas. Eu quero resumir isso na minha participação nesse tópico. Jesus morreu por você. Por amor. Você não merecia, eu não merecia, ninguém merecia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo, que pegou a nossa dívida, a nossa condenação, a nossa sentença de morte, como diz lá Paulo a Colossenses, capítulo 2, versículo 14, pegou aquela cédula, pegou aquela condenação, aquela sentença que nos era contrária, e cravou-a na cruz. Então, por meio da obra de Jesus, eu e você podemos ter vida, podemos estar em comunhão com Deus e podemos ser salvos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O tópico 2 continua falando sobre Cristo como sendo o supremo bom pastor, e nós vamos ver agora o relacionamento com as ovelhas. E o interessante, João 10, 14, né, pastores, diz assim, ó, eu sou o bom pastor, Jesus falando, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É um relacionamento mútuo do pastor Cristo
com as ovelhas. Isso. É isso, pastor Josué. Então, a verdade é que Deus, em Cristo, quer mesmo intimidade com o ser humano. Aleluia. Intimidade com o ser humano. Verdade. Por isso que nós podemos falar com Cristo, com Deus, tudo que nós quisermos falar. Angústia, alegria, tristeza e tudo. Lavar a alma, chorar, falar, pedir a Ele misericórdia, entregar a Ele tudo nosso, porque é isso que Ele quer. Até uma história bem antiga de um pastor que me contou, que falou que chegou a uma igreja e uma irmã, já anciã, né, veio falar com ele. E ele, quando falou com ela, e ela conversando, várias coisas com o pastor, eu quero falar com o senhor, então vamos ao gabinete. Aí foi lá e falou um bocado de coisa para o pastor, falou. Aí o pastor falou assim, vem cá, minha irmã, e a senhora já conversou isso com Jesus? Que isso, pastor? Misericórdia! Falar isso com Jesus? Com o senhor eu tenho coragem, mas com Jesus não. É o contrário. Fale tudo que quiser com Jesus. Para mim, para o pastor Albert, para o pastor Davi, não fale tudo não, porque às vezes a gente nem tem condições de ouvir. Né? Agora, Jesus quer essa intimidade nossa, ele se relaciona mesmo com as suas ovelhas. Maravilha. E as suas ovelhas, o aprisco, né, o curral dessas ovelhas, é um curral maior, mas é muito maior do que coração de mãe. Porque eu não disse que coração de mãe é grande, sempre cabe mais um. Neste curral deste pastor Jesus, coração de mãe é fichinha perto dele. As portas estão escancaradas. Quem quiser pode entrar. Aleluia. Pode entrar. E o pastor físico, né, mal dá assistência a poucas ovelhas, né? Igual agora mesmo os pastores estão em uma situação complicada, porque ele quer beijar a ovelha, quer abraçar a ovelha, quer estar próximo da ovelha e não pode. Né? Esse impedimento aí de relacionamento social está impedindo. Agora, o pastor eterno, não há coronavírus, não há epidemia, não há pandemia, não há nada que o impeça de te abraçar, de te beijar, de estar com você, de te ouvir e de te abençoar. Ele quer isso, relacionamento pessoal, íntimo, com as suas ovelhas. Aleluia. E o caminho, a porta está aberta, como o pastor Albert disse. O véu do templo está aberto, então o acesso agora é total ao pastor. Aleluia. Que maravilha. Glória a Deus. Pastor Josué, já para nós irmos para o final, né? Por favor, deixe uma mensagem para aquelas ovelhas que estão fora do aprisco e que têm livre acesso através de Jesus a esse curral que é muito mais aconchegante e maior do que o coração de mãe. Muito maior, muito maior. Por favor, convide o pessoal de nossa casa. O Senhor nunca se esqueceu de você. O seu lugar lá no templo, pode ser que ele esteja ocupado por alguém. Alguém foi lá e sentou naquele lugar onde você se sentava. Mas o seu lugar no reino de Deus está vazio. E o Senhor hoje te chama. Venha, minha ovelha. Eu quero tirar os seus carrapichos, quero curar suas feridas, quero te abençoar. Aleluia. É só você querer, porque o pastor, está de braços abertos, te esperando. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Davi, você tem mais alguma consideração sobre o Salmo 23? O Salmo 23, nós poderíamos ficar falando dele a noite inteira, porque é muito gostoso falar sobre Jesus, sobre o bom pastor. E você que está em casa, aproveite esse tempo. Se relacione com Jesus. Tenha intimidade com Ele. Ele fala para você entrar no seu quarto, fechar sua porta e sozinho falar com Ele. Como o pastor Josué lembrou aqui, fala tudo para Ele. Rasga o coração, chora. E mais até, pode ser que você não tenha o que dizer. Já não tenha mais lágrimas, já não tenha mais palavra.
simplesmente deite e aconchegue-se no colo do Pai, porque Ele vai te acolher. Você vai ouvir as batidas do coração dele e Ele vai te fortalecer, Ele vai te alegrar, Ele vai te revigorar. Amém. Porque Ele te ama. Ele tem um plano especial para a sua vida. Não abra mão disso, porque Ele não vai abrir mão de você. É mesmo. Volte hoje mesmo. Depois que passar essa epidemia, volte para a igreja correndo. Vamos com gás, como o pastor Herbert falou no culto domingo, né? Sim. Quando passar isso, como está todo mundo com saudade da igreja, vamos nos engajar na obra, vamos nos envolver com Cristo, vamos estar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E assim, você vai estar plenamente feliz, porque você só vai ser feliz quando estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. Não é dinheiro, não é status, não é o carro que você dirige, não é a casa que você mora, é a presença de Deus no teu coração. Amém. E você está no centro da vontade de Deus. Que Amém. o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Davi, por favor, faça uma oração agradecendo a Deus por essa lição. Posso, só Pois não. antes do pastor Davi orar, só um pensamento aqui que eu gostaria de compartilhar, que é o seguinte, a título de conclusão, não é? Claro. Então vamos lá. Conhecer o Salmo 23 é bom. Claro que é bom conhecer o Salmo 23, é uma literatura linda, é um poema lindo, é fácil decorá-lo, isso faz até parte de cultura geral, né? Conhecer o Salmo 23 é bom. Agora, melhor é ser ovelha obediente do pastor do Salmo 23. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, ore, pastor Davi. Vamos orar. Pai querido e santo, louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Como é bom estar na tua presença, como é bom estar na tua casa, Sim, como é sim. bom sentir, ó Deus, a presença do bom pastor aqui conosco. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Muito Jesus. obrigado, Pai, por este amor incondicional que o Senhor tem por mim, que o Senhor tem Sim, pelos meus meu amigos Deus. aqui, pelos pastores, que o Senhor tem por Sim, essas Senhor. pessoas que estão em casa, por todos. Como o pastor disse, esse aprisco é enorme, esse aprisco não tem limite, É mesmo. Senhor. Ó Deus, não há acepção de pessoas, não há critério, Senhor, tão somente o Senhor morreu por cada um de nós, e nós te agradecemos por isso, Sim, porque meu hoje Deus. nós podemos te amar, porque o Senhor nos amou primeiro, Aleluia. Senhor. Ó Deus, muito obrigado por este momento, Pai. Obrigado. Ó Deus, continua falando com os teus filhos, continua, ó Deus, nos instruindo nestas lições que estão abençoadas da Sim, revista da Escola Senhor. Dominical, e que o teu nome sobre todas as coisas, Pai, seja exaltado e glorificado. Todas as coisas. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, nome de Jesus. o bom pastor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos queridos professores, pastor Davi, pastor Josué Silva, que o Senhor continue abençoando esses grandes servos de Deus com muita sabedoria, graça, e que o bom pastor que os senhores nos ensinaram também supra todas as vossas necessidades. Amém. Que o Senhor te abençoe, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Por favor, continue conosco, nos seguindo aí nas mídias sociais, @Catedral Baleia no Instagram, no Facebook, e também compartilhe esse vídeo e ative as notificações, se inscreva para que você fique a par de toda a programação do Baleia Online. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Receba o abraço dos nossos pastores, João Adair, da pastora Kátia também. Nós estamos com saudade de nos reunirmos presencialmente, mas louvado seja o nome do Senhor por nos proporcionar a internet para mais uma vez aprendermos a gloriosa palavra do Senhor. E o pastor Josué não poderia ter encerrado de maneira melhor. Conhecer o Salmo 23 é bom, mas conhecer o pastor do Salmo 23 é muito melhor. Amém? Portanto, siga o bom pastor, não trate a Bíblia mais como um amuleto, mas se relacione com o Supremo Bom Pastor. Que Deus te abençoe. Amém. Um forte abraço. Amém.